Visão Trabalhista Entrevista está no ar e hoje o nosso assunto é a Corrida por Manoel, que chega a Osasco no próximo dia 29 de março. A corrida é uma forma criativa de chamar a atenção para o aniversário da morte de Manoel Fiel Filho, vítima da tortura da ditadura militar. É uma ideia do jornalista Rodolfo Lucena. São 40 corridas por locais que marcaram a história de Manoel na ditadura e da ditadura no Brasil. Em Osasco, no dia 29, terça-feira que vem, vamos fazer uma caminhada que irá passar pelas fábricas ou nos locais onde antes elas funcionavam. A caminhada parte da Avenida dos Autonomistas, 896, onde funcionava a Lonaflex, e segue até a Cobrasma. Vamos contar com a presença dos trabalhadores que fizeram a luta de 1968 e também queremos contar com a sua participação. E vamos ao nosso papo com o jornalista Rodolfo Lucena a respeito da etapa de Osasco, da Corrida por Manoel. A corrida vai passar pelos principais pontos onde houve a resistência da greve de Osasco. E aí, Rodolfo, eu já começo te perguntando por que esse itinerário e qual a ligação desse itinerário com o Manoel Filho? Esse itinerário é para trazer à tona, mostrar para a cidade aí, alguns dos grandes momentos da grande greve de Osasco, da greve de 68, né? E assim tornar mais vivo, mais presente esse momento, um grande, importante momento aí da luta pela democracia no Brasil. A greve foi num período em que Manoel Fiel Filho e outros sindicalistas estavam fazendo a sua luta por melhores condições de trabalho nas piores condições possíveis, porque estava sob uma ditadura militar, sob o controle do aparato repressivo aí, né? Tanto é que o movimento sindicalista acabou sendo muito reprimido, com enfrentamentos, prisões e mortes ao longo do período da ditadura militar. Uma delas foi exatamente a do Manoel Fiel Filho, alguns anos depois da greve, em 76, mas também ele entrou no radar da repressão por causa de sua militância como metalúrgico, como sindicalista. Ele trabalhava em São Paulo, para a gente que é aqui da região, para poder dar uma situada, qual era a empresa e qual era a atividade dele quando ele foi preso. Ele tinha militância política. Sim, ele trabalhava como metalúrgico. O Manoel Fiel Filho, ele é de Alagoas, veio para São Paulo no Pau de Arara com 17, 18 anos. Em São Paulo ele foi padeiro, foi motorista de ônibus, e quando começou a formar família, entrou para o mundo dos metalúrgicos, para trabalhar em metalúrgicos. Na época em que ele foi preso, ele trabalhava numa empresa chamada Metalart, que produzia estruturas para luminárias e também peças para automóveis. Assim que ele entrou na metalúrgica, ele se sindicalizou. A gente viu a ficha dele de sindicalizado no Metalúrgico de São Paulo, de 1950. Quer dizer, praticamente o cara botou o pé na área e já foi para o sindicato. E por que ele foi assassinado? Por que a repressão pegou ele? O assassinato é a brutalidade, né? A brutalidade do regime, que não aguentava a oposição, a resistência àquela situação, né? Então, ele, sindicalistas, estudantes, passaram por isso. Há uma acusação que pairava sobre ele, que nunca foi formalizada, porque ele nunca chegou a sequer ser indiciado por nada, passar por nada, por nenhum processo judicial, jurídico,
A acusação, a suposta acusação sobre ele é que ele fosse um distribuidor do jornalzinho, do jornal Voz Operária, que era um jornal clandestino do Partido Comunista Brasileiro, que também era clandestino. Mas ele, como eu disse, não chegou nem a ter acusação formal. Ele foi sequestrado, não houve mandado de prisão contra ele. Ele foi sequestrado do posto de trabalho. 2 policiais chegaram a Metal Art numa manhã de sexta-feira, no final de uma manhã de sexta-feira, 16 de janeiro de 1976, levaram ele da empresa. Da empresa foram até a casa onde ele morava com a família. Ele era casado, tinha 2 filhas, uma na época, uma de 16, outra de 20 anos. E lá fizeram uma revista, não encontraram, atrás desse jornal, não encontraram nada. Ele foi levado para o DARCOD, onde entrou no início da tarde dessa sexta-feira, e menos de 24 horas depois ele estava morto. Tinha sido assassinado sob tortura, e aliada à covardia desse crime, ela teve ainda por cima da covardia desse crime, ainda tentaram disfarçá-lo, né, dizendo que havia sido um suicídio, que ele tinha se matado se enforcando com meias, as meias que usava, sendo que quando ele foi preso ele estava de macacão e chinelo de dedo. A disfarçatez da ditadura. E é importante a gente fazer uma ponte, porque assim, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco tem um jornalzinho que vai na mão dos trabalhadores desde o final dos anos 70, e muitas vezes o trabalhador de hoje não tem a noção de que, naquela época, se ele recebesse aquele jornalzinho, essa informação que chega a ele poderia ser um alvo como foi o Manuel, né? Sim. Isso aí a gente percebe. Nesse trabalho da corrida por Manuel, eu estou percorrendo pontos em que ele viveu e pontos importantes para a luta pela democracia e produzindo reportagens sobre isso, né? Corro, vejo locais, escrevo a respeito, e para escrever, além de contar o que eu vejo, eu tenho feito bastante pesquisas sobre essa época, e se torna evidente a incapacidade da ditadura de ter resistências, de ter debate, né? E também de como a imprensa, uma imprensa livre, uma imprensa operária, uma imprensa sindical, era perseguida como se fosse, sei lá, um demônio ali para aquela sociedade. Não era assim. A imprensa sindical e mesmo a imprensa clandestina procuravam trazer, como hoje, notícias de interesse do trabalhador, para que pudesse ter melhores condições de lutar por melhores salários, por melhores condições de vida, enfim. E era tudo que a ditadura não queria, né? Trabalhador informado. Exatamente. Exatamente, porque foi exatamente quando os trabalhadores e os sindicatos conseguiram mais informações para analisar o que o regime fazia, que recomeçou todo o processo de organização sindical. Quando se viu que os aumentos salariais que estavam sendo concedidos pela ditadura estavam muito abaixo do que a inflação efetivamente, do que era efetivamente a inflação, e que o governo estava maquiando aqueles dados, foi quando reviveu o movimento sindical, depois de quase 10 anos, a contar da greve de Osasco, né? Se você pensar a greve de Osasco aqui, foi em 68. Logo em seguida, a gente teve o pior período da ditadura, uns 3 anos de sangue, né, de terror, onde muitos militantes políticos, sindicais, estudantes, professores desapareceram, foram mortos. E depois a retomada começa de novo com o movimento sindical e, como você falou, a partir de estar informado, de descobrir as tramóias e as falsidades do regime, para, com isso, enfrentá-lo e conseguir fazer uma mobilização de substância,
né, que acabou, como a gente sabe aí, enfim, acabou com uma derrocada da ditadura militar. Né? A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos com Visão Trabalhista, com a nossa entrevista com o jornalista Rodolfo Lucena. E o nosso papo é sobre a etapa de Osasco da corrida por Manoel. Rodolfo, dentre tantas vítimas da ditadura, por que o Manoel Filho? Manoel Filho foi uma figura, na verdade, não foi uma figura emblemática, não era uma pessoa conhecida, não era um grande líder dos movimentos sindicais, ele era um trabalhador comum que tinha uma militância sindical na sua fábrica, ele era delegado sindical, mas a sua morte foi como que um divisor de águas no regime militar. Ele morreu no dia 17 de janeiro de 76, cerca de 3 meses depois da morte de Herzog, no mesmo DOI-CODE, onde também, 2 meses antes da morte de Herzog, também tinha sido assassinado um tenente da Polícia Militar. Quando da morte de Herzog, o general Geiser, que presidiu o país então, ele já manifestou sua discordância do que estava acontecendo ali, né, porque os ultras estavam tomando conta do pedaço. Com a morte de Manoel, as fissuras no interior da ditadura militar ficaram mais evidentes, tanto é que ele foi morto no dia 17, no dia 19, o general Edinardo Dávila Mello, que era o comandante do 2º Exército, sob cuja responsabilidade estava o DOI-CODE, foi destituído pelo regime militar. Então, há muitos historiadores que apontam a morte de Manoel como um divisor de águas, o início do fim, o início da apresentação das grandes fissuras do regime. Um documentário que foi feito sobre ele, chamado Mr. Fiel, tem como subtítulo exatamente isso, Mr. Fiel, a história do operário que derrubou a ditadura. E por que uma corrida para marcar essa história impressionante? É uma ideia para aproximar das novas gerações que, muito provavelmente, pelos protestos que a gente tem visto, não conhece essa história? A corrida tem mais a ver com a minha história do que com a história do Manoel, né? Porque eu estou com quase 60 anos, pouco depois dos 40 anos, eu descobri a corrida. Eu tinha tido uma vida sedentária, de sedentário, jornalista, primeiro na máquina de escrever, depois no computador, a gente passa a vida assim, né? E numa dessas coisas da vida, eu descobri a corrida, depois dos 40 anos, me apaixonei por isso e, depois de algum tempo, eu comecei a conseguir juntar essas duas coisas que eu gostava tanto, que era contar histórias, né, fazer reportagens e correr. Então, das corridas que eu fazia, provas que eu fiz em vários lugares do mundo, eu comecei a contar aquelas histórias e cheguei a produzir 2 livros sobre isso, então misturando a emoção da corrida, a história do local. As corridas, elas passaram a ser, além de uma satisfação própria ali do exercício, do suado, deixar o pensamento voar, elas passaram a ser mote para a produção de reportagens. Eu já fiz isso em outras oportunidades, aí fiz um grande projeto em homenagem a São Paulo, quando São Paulo fez 460 anos, a gente fez 460 quilômetros pela cidade, indo nos buraquinhos da cidade para descobrir gente e lugares diferentes. Descobrimos um lugar onde caiu um meteoro na cidade de São Paulo há 30 milhões de anos, e
mora gente naquele buraco. Só tem 2 crateras no mundo que são habitadas, uma delas é em São Paulo, outra na Alemanha. Enfim, descobrindo coisas assim, usando a corrida para produzir reportagens. Tem um projeto grande também desse mesmo estilo com o MST. Eu vou em assentamentos, corro nos lugares, chamo as pessoas para correr junto e depois conto as histórias daqueles lugares. E falei, puta, quando percebi a efeméride, aí, os 40 anos da morte do Manuel, falei, puta, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Como jornalista, a gente sempre saúda, lembra, homenageia o Vladimir Herzog, que merece muito, que foi também um momento de virada no período da ditadura. Mas colocar outros personagens em evidência que são. E você coloca também no blog, né? Isso que você estava dizendo. É um link que você consegue fazer com a tua profissão e uma forma de divulgar a história. E o que você faz para fazer esse link mesmo quando você chega para escrever? Esse sentimento, as tuas impressões. Conta um pouco desse processo. É corrido, porque às vezes a gente acorda 4, 5 horas da manhã para fazer um trajeto mais longo. A gente produz nas corridas, a gente produz fotos, produz vídeos. Daí, na hora de voltar para casa botar isso no computador, sentar e escrever. Em geral, eu tenho feito entrevistas e pesquisa histórica antes. Eu tenho a minha filha é historiadora e ela tem me ajudado muito nesse projeto com as pesquisas sobre locais, sobre personagens. Então, quando eu chego para escrever, eu já tenho algum conteúdo, já está... Ela se chama, eu falei o nome dela, ela se chama Laura Lucena, e está 100% aí com a gente nesse projeto. Então, eu já tenho algum conteúdo quando chego, e daí tentar, sei lá, juntar a emoção com o traquejo, a experiência que a gente tem da profissão, que é de ir para a rua, passar, né, fazer reportagem, entrevistar, conversar, chegar para o jornal e escrever. Então, é isso que a gente faz. Às vezes demora um tempo, mas o meu compromisso comigo, com os leitores, é botar no blog o mais cedo possível. Eu tenho procurado colocar até início da tarde, sempre tem uma história nova, né? São 40 dias de corridas, e então, até agora a gente está na 24ª. Tem histórias... Termina quando esse período de 40 dias? A última corrida vai ser no dia 2 de abril. Né? E aí, depois, no dia 9 de abril, a gente vai ter um ato de encerramento, de fechamento de todo o projeto. Vai ser no Memorial da Resistência. E daí a gente vai passar o filme que eu citei, o Perdão, Mr. Fiel. Vou apresentar um pouco do trabalho que foi feito e vamos ter debates lá com lideranças sindicais, a família, advogados. Cada um vai contar um pouquinho da sua relação com o Manuel e certo da sua luta pela democracia. Sim. Enfim, né? Rodolfo, a gente agradece muito a sua presença. Daria para a gente fazer 2, 3 programas a respeito desse assunto, especialmente na atual conjuntura, em que todos precisamos refletir sobre o momento que o país atravessa e sobre a nossa história e o que a gente quer para o nosso país. Histórias como a do Manuel e a sua própria iniciativa ajudam a gente nessa reflexão, a recuperar esse momento importante. Se você quiser fazer um fechamento da sua conversa. Muito obrigado. Acho que a gente está... eu tenho entrado em contato com muita gente que busca trabalhar a memória, como aqui o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, outras entidades sindicais, sindicatos jornalistas, sindicatos metalúrgicos de São Paulo e algumas entidades. E sempre vem esse slogan, eu acho que ficou uma palavra de ordem para a gente, que esse trabalho de memória é um trabalho de memória que a gente faz para que não se esqueça o que aconteceu e para que nunca mais aconteça, né? Para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça esse período tão triste que o Brasil viveu durante a ditadura militar, que a gente está hoje
numa democracia e todos nós precisamos lutar e trabalhar para que ela se fortaleça cada vez mais, né? Obrigada. Neste bloco, vamos falar um pouco mais da luta contra a ditadura militar, especialmente da greve de Osasco de 1968, para você entender um porquê ela é tão importante para a história dos trabalhadores e do país, a ponto de a expressão Osasco é exemplo ter ganhado o Brasil. O tradicional apito da Cobrasma foi o código usado pelos trabalhadores para dar início à greve em 16 de julho de 1968. Uma das coisas que eu lembro com muito orgulho foi que eu ajudei a puxar o apito da Cobrasma para a fábrica parar. Foi uma das coisas que eu fiz. A retomada do sindicato pelos trabalhadores com a eleição da chapa verde em 1967 e o trabalho de base feito pela comissão de fábrica da Cobrasma são dois fatores chaves para a articulação do movimento, que também teve como lideranças o Grupo de Osasco, composto por operários e estudantes, e a Frente Nacional do Trabalho. Na pauta de reivindicações estava a luta contra o arrocho salarial, o fundo de garantia, a lei antigreve, o aumento imediato de 35% e reajustes salariais de 3 em 3 meses, de acordo com o aumento do custo de vida, além da implantação de um contrato coletivo de trabalho com duração de 2 anos. José Groff era o presidente da comissão de fábrica e José Ibrahim, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Eles falam da estratégia do movimento e dos sentimentos na hora da greve. Era coisa frio na barriga, porque durante a preparação da greve nós sabíamos que a gente ia cutucar a fera com vara curta, não é verdade? Mas aí eu entrei na fábrica, né? E eu tinha confiança nos companheiros, essa que é uma grande realidade, porque nós éramos organizados dentro da fábrica. O Ministério do Trabalho entraram em contato comigo, querendo informação, o que está acontecendo, assim, essa balbúrdia, essa agitação, o sindicato é responsável e tal. Eu peguei e falei, se vocês quiserem conversar, vem conversar aqui. Aí eles vieram para Osasco, vieram aqui para o sindicato. Aí eu falei, discuti com eles, né? Digo, olha, a melhor maneira é dialogar com os trabalhadores. Né? Na verdade, eu dizia assim, o sindicato está com os trabalhadores, o sindicato está solidário com os trabalhadores, né? Nós estamos apoiando o movimento é isso, está aqui a pauta de reivindicação, mas eu não assumia, e não era estratégia nossa, de assumir que nós tínhamos organizado esse troço. Por quê? A gente queria ganhar tempo, a gente achava que com 5, 6, 7 dias, segurando a onda, nós íamos alastrar a greve para outros cantos, para outras categorias. Isso tinha acontecido, né? Em Contagem. Isso, exatamente. Né? Isso. Exatamente. Então nós fizemos esse jogo. A greve se alastrou por outras fábricas na cidade, na Lonaflex, ainda no dia 16 de julho de 1968, e na sequência para Barreto Keller, Fósforos Granada, Braseixos e Brauboveri. Diante de tanta força, a repressão não tardou. Dezenas de trabalhadores saíram da Cobrasma direto para os porões da ditadura, como conta João Batista Cândido.
limpar a área, mandar todo mundo para a portaria. Lá na portaria, junto com o chefe do departamento, lá do pessoal, reconhecer quem é quem. Ali, e aí eles levavam para ele. A repressão também caiu sobre o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, que ficou sob intervenção dos militares. Ou seja, não eram mais os trabalhadores quem mandavam no sindicato. A greve de Osasco e a greve de Contagem, que aconteceu em abril de 1968, são grandes símbolos da resistência dos trabalhadores à ditadura, no começo do regime, que a partir de 68 só intensificou a repressão sobre os trabalhadores, os sindicatos, partidos políticos e todas as liberdades de expressão e de organização dos brasileiros. 10 anos depois, a greve de Osasco foi exemplo para os companheiros do ABC na organização das lutas dos trabalhadores e na pressão que culminou com o fim da ditadura. A repressão e todos os crimes da ditadura militar aos trabalhadores na greve de Osasco fazem parte do relatório da Comissão Nacional da Verdade e também do relatório da Comissão Municipal da Verdade de Osasco. E o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região participou e participa das investigações. E se você quer conhecer mais sobre a greve de Osasco, assista ao nosso documentário no canal Sindimetal no YouTube. E aí a gente reforça o convite para a nossa caminhada. Lembrar uma história tão importante é fundamental para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. A gente se vê na caminhada na próxima terça-feira, às 8 da manhã.